Paz do Senhor para os irmãos. A paz do Senhor para os irmãos. Você está feliz? Diga amém. Meu coração se encontra muito feliz com Deus, não só hoje, mas nesses últimos dias, porque Deus tem ministrado algo muito poderoso na nossa vida, referente à sua volta. E por isso que eu digo que eu estou feliz de estar aqui, na presença de amigos. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Tancredo, pastora Judite. São amigos que Deus colocou na nossa vida para nos abençoar com a sua amizade. Nós temos todos um respeito. Nós, que eu falo, eu e minha família. A minha esposa não está aqui hoje, a Raquel, porque elas estão com a agenda hoje, a dupla Débora e Raquel. E estão ministrando hoje. O meu cunhado também está ministrando hoje. Está todo mundo ministrando hoje. Louvar a Deus pela vida desse pastor bonito ali também, pastor Anderson, homem de Deus, engraçado. Também está aqui, levanta a mão aí, Jefferson, olhem para aquele rapaz bonito lá. Pensem num baterista, ele que gravava, fazia as nossas produções lá, excelente baterista. Esse, eu costumo dizer que ele é o meu batera, é o cara que resolve as coisas para a gente lá. O Adonias também, levanta a mão aí, Adonias, aquele moço bonito lá também. A gente costuma dizer que ele é o cara do som. Ele é o homem que resolve o som da igreja. Amém, estou feliz pela presença deles. Também está ali, ó, a equipe, a empresa Reobot Produções, lá, que esse casal ali abençoado, estão acostumados a fazer grandes eventos no Rio de Janeiro, né, filmar grandes pregadores. Hoje ele está na prova ali, né? Dá um glória aí, varão. Hoje ele está na prova ali, mas acho que Deus vai abençoar o seu filho. Amém? Louva a Deus pela vida dos meus amigos que aqui estão, os alunos. Já não vos chamamos mais de alunos, e sim de amigos. Essa família que Deus colocou em nossa vida. Você trouxe a Bíblia? Diga amém. Amém. Abra sua Bíblia aí no livro do Apocalipse, capítulo 2. Versículo 12, e depois você vai abrir em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eu confesso que eu tinha pensado em ministrar outra mensagem, só que Deus ministrou algo tão forte no nosso coração. Apocalipse 2, versículo 12. Deus ministrou algo muito forte no meu coração. E quando eu refleti sobre essa palavra, sobre essa mensagem, eu confesso que eu fui tomado de um grande temor, de um grande respeito. Agora, nesse exato momento, meu coração está querendo sair daqui de dentro do meu peito, porque falar das últimas coisas é uma responsabilidade muito grande. E Deus nos chamou para isso, nós entendemos isso. Que Deus nos chamou para tratar desses assuntos, e eu creio que vai ser uma noite profética e reveladora para a sua vida. Amém? Você crê nessa palavra? Diga amém. Apocalipse capítulo 2, versículo 12, quem achou, diga amém. Eu vou ler para a gente ganhar tempo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Repita comigo: espada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho toda a vida contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Repita comigo: doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos, a praticarem prostituição. Outro sim, também tu tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Repita comigo: doutrina dos nicolaítas. Doutrina, grave bem essa palavra, doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, senão venham a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido,
bem como lhe darei uma pedrinha branca. Repita comigo, pedrinha branca. E sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Agora você vai abrir em Apocalipse capítulo 3, verso 20. Diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amém. Por que a gente leu sobre a igreja de Pérgamo e a igreja de Laodiceia? A gente precisa prestar atenção quando a gente vai ler ou estudar Apocalipse, porque quando a gente faz teologia, a gente aprende algumas linhas de interpretação. Por exemplo, se você for estudar a Bíblia, você tem que ter consciência da interpretação simbólica, interpretação alegórica e interpretação literal. Existem também outras linhas de interpretação que são bastante perigosas. Por exemplo, a interpretação espiritual. Então, se a gente ler o livro de Apocalipse, como eu já li muitas das vezes, sem ter o devido conhecimento de interpretação, sem conhecer as tradições judaicas, sem conhecer o básico de hebraico e de grego, você fica com vontade de se desesperar, ainda mais quando você não conhece a graça, a diferença entre lei e graça. Se você não conhecer a diferença entre judeus, gentios e igreja, você não consegue entender nada. Existem algumas pessoas que fazem confusões ao explicarem Apocalipse. Por exemplo, hoje em dia, no século 21, existem comunidades apocalípticas, existem comunidades catastrofistas. O que seria isso? São pessoas que interpretam o livro de Apocalipse de uma forma literal e vivem com medo, achando que tudo de ruim, que tudo aquilo que está descrito no livro de Apocalipse vai acontecer de fato literal. Então, eu quero destacar aqui 3 personagens que tiveram mais importância nesse campo, que fizeram confusões de interpretação e causaram muito tumulto em suas épocas. Por exemplo, no século 12 e 13, entre o século 12 e 13 depois de Cristo, existia um monge chamado Joaquim de Fiore. Repita comigo, Joaquim de Fiore. Grave esse nome. Ele, fazendo o que os maias fazem, ou seja, reunindo profecias, juntando números, calculando, usando a matemática para tentar decifrar os códigos, decifrar os mistérios de Apocalipse, ele causou muita confusão, achando que quando a nação de Israel fosse reconhecida como nação soberana, então, até a oração de Abacuque fala, né, quando a figueira florescer, enfim, não dá tempo de a gente entrar nisso daí, porque tem muita coisa que a gente vai falar, então o Cristo viria. E ele pregou isso, afirmando isso, então causou um tumulto muito grande. Existiu também um pregador e escritor chamado Hal Lindsey. Repita comigo, Hal Lindsey. Não, só quem almoçou hoje, Hal Lindsey. Esse também, seguindo a ideia de Joaquim de Fiore, ele fez o seguinte, pastor Tancredo, ele reuniu livros, ele reuniu números da mesma ideia, tentou decifrar esses códigos e, com a mesma linha de Fiore, ele concluiu que quando Israel fosse reconhecido como nação, então viria o Cristo. Causou um grande tumulto também para a sua época. Isso em 1970, se não me falha a memória. Também na Coreia do Sul existiu um pastor, um pregador famoso chamado Zhang Hin Lee. Eu sei que você fala chinês, repete comigo aí. Zhang Hin Lee. Ele também, esse já teve um pouco mais de destaque. Por quê? Seguindo a linha de Fiore, seguindo a linha de Hal Lindsey, ele foi mais a fundo. Ele reunindo os livros proféticos, os livros escatológicos. Por exemplo, ele reuniu algumas profecias de Daniel, algumas profecias de Ezequiel, o livro de Apocalipse, os números aqui contidos, e concluiu que Jesus voltaria no dia 28 de outubro de 1992. Isso em 1987,
quando ele decidiu que Jesus voltaria no dia 28 de outubro de 1992. A imprensa ficou sabendo disso, isso foi transmitido no mundo todo, alguns de vocês já devem ter ouvido falar nisso, devem conhecer outros personagens parecidos com esses. Causou um tumulto, as pessoas, pastor, se vestiam de branco, se reuniam com a família, as pessoas se demitiram. Dentro dessa visão, as pessoas que acreditavam nessa visão foram aproximadamente 100 mil pessoas. Então, dentro dessas 100 mil pessoas se demitiram do emprego. Por exemplo, se você soubesse a data que Jesus viria, o que você faria? Se você soubesse que Jesus voltaria sábado de carnaval, como que seria a sua rotina? Apesar da gente achar graça dessa situação, mas eu acredito que nós teríamos a mesma reação. Então, algumas pessoas queimaram seus móveis, se vestiram de branco e foram para a igreja esperar o arrebatamento. Como se não bastasse, as mulheres grávidas praticaram aborto, com medo de estarem pesadas para serem carregadas pelos anjos para ir para o céu. Isso parece piada, mas não é. E o que eu quero dizer com isso? Erro de interpretação. Então, a gente precisa levar em consideração, ao ler o Apocalipse, as linhas de interpretação simbólica, literal, alegórica, espiritual em alguns casos, e palavras como tendo hipérbole. Vamos lá, o que seria uma interpretação literal? Interpretação literal aponta para o fato, ou seja, aquilo de fato aconteceu, aquilo é uma verdade. Interpretação alegórica é aquilo que se aproxima de uma verdade, através de evidências. O que é simbólica? É quando Deus ou quando pessoas se utilizam de símbolos para te dar uma lição. Por exemplo, a vara de amendoeira, o vaso do olheiro, a serpente, essas coisas todas. Então, hipérbole também, linguagem espiritual também. Então, quando eu disse que o meu coração arde quando eu falo desse assunto, é verdade, porque nós estamos vivendo nos últimos dias, nós estamos vivendo nas últimas fases da igreja. E por que eu escolhi ler ou falar sobre duas igrejas? Porque na minha avaliação, ou o que Deus colocou no meu coração, nós, como igreja num todo, estamos vivendo o que essas igrejas viveram. Mas para a gente entender isso, vamos analisar os pormenores, vamos ver o plano de fundo, ou seja, existe uma guerra teológica para saber qual João escreveu o Apocalipse, tendo em vista que João era um nome bem comum daquela época. Acredita-se que foram outros personagens com esse nome João. Só que grandes vultos históricos, grandes personagens, grandes nomes da teologia confirmam categoricamente que João, o filho de Zebedeu, um dos apóstolos de Cristo, o que foi atribuído ao Evangelho de João e às epístolas, foi o que de fato escreveu. Como, por exemplo, Irineu, que foi discípulo de Policarpo. Policarpo foi o bispo da igreja de Esmirna, uma das 7 igrejas do Apocalipse. Também existiu Clemente de Alexandria, Tertuliano de Cartago, Hipólito de Roma, Eusébio de Cesareia. Irineu e Eusébio de Cesareia afirmaram categoricamente que o João escreveu o Apocalipse. João, o filho de Zebedeu. Você está entendendo? Diga amém. Amém. Eu preciso retornar às introduções para a gente entender o que está por trás desse texto. Então, vamos analisar Apocalipse. Repita comigo, Apocalipse. O que significa isso? Vamos analisar um pouco mais no profundo. A palavra apo significa afastado de, ou tirado de. Você precisa lembrar que o Novo Testamento foi escrito em grego, para ser mais exato, o grego koiné. O que é grego koiné? É a palavra coloquial, povão, popular. Qualquer pessoa poderia falar ou ler nessa linguagem. Então, a palavra apo, que é uma junção de duas palavras gregas, apo, afastado de, calipto. Eucalipto significa sombra, boa sombra. Então, quando fala apocalipto ou apocalipse, significa tirado da sombra. Aquilo que é tirado da sombra se revela na luz. Então, por isso que conclui-se revelação de Apocalipse, ou melhor, revelação de Jesus Cristo. Por quê? No Apocalipse, Jesus se revela como ele é hoje. Não se assustem. O Jesus que veio na terra pregar o evangelho do reino parece contrastar um pouco com o Jesus do Apocalipse.
Porque Jesus, quando veio na terra, ele veio com uma função. Nesse exato momento, Jesus está desempenhando outra função. Nós vamos entender isso melhor no texto. Então, a história diz que João estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus. Por que por causa da palavra de Deus? Você precisa entender que o Império Romano, que regia Jerusalém nesse período, era que dominava. Então, o imperador Domiciano, vamos lembrar um pouquinho, quando Tito destruiu Jerusalém em 70, depois foi substituído por Nero, depois Domiciano assumiu. Então Domiciano ele fez um decreto, ele fez o seguinte: ele decretou o culto ao imperador. Os cristãos na época se recusaram a fazer isso, a adorar o imperador, porque ele era um homem comum. Então, porque os cristãos recusaram a adoração ao imperador, esse imperador Domiciano iniciou uma perseguição aos cristãos. Então, ele foi para a ilha de Patmos, João. A ilha de Patmos era um presídio de pessoas de alta periculosidade. Naquele tempo, pregar o evangelho era um crime hediondo, que fala? É um crime hediondo. É um crime absurdo pregar o evangelho. Então João estava ali porque pregou. Hoje em dia, eu estudando em casa, até falei com a minha esposa, Raquel, hoje em dia, o historiador Steven Lawson, ele fala o seguinte, ele cita uma frase de um autor desconhecido, ele fala: o problema da igreja de hoje é que ninguém quer matar os cristãos. Isso é para a gente refletir. Eu disse que seria um pouco diferente, porque eu não tenho voz de pregador, não tenho aparência de pregador, não tenho roupa de pregador. Hoje a mensagem é um pouco diferente. É para a gente refletir. O problema da igreja de hoje é que ninguém quer matar os cristãos. A gente vai entender melhor isso. Então, João estava na ilha de Patmos porque pregou. E quando João estava na ilha de Patmos, fazendo trabalhos forçados, ele teve uma revelação. Ele escuta uma voz como som de trombeta. Repita comigo: som de trombeta. A trombeta naquele tempo, ela era usada para várias distintas funções. Ou seja, uma delas era anunciar a chegada de alguém muito importante. Se alguém muito importante viesse para cá, para Jaconé, tocava-se trombeta, anunciando a chegada de alguém importante. Isso te lembra de alguma coisa? Uma das outras funções também é a seguinte: tocava-se trombeta para reunir o povo. Então, quando se prega a palavra, precisa juntar o povo. Quando a mensagem é ministrada, precisa anunciar a chegada de alguém. Infelizmente, nós estamos vendo hoje mensagens que não anunciam a chegada de Jesus. Mensagens que não ajuntam o povo. Muito pelo contrário, as mensagens de hoje anunciam a chegada de qualquer outra pessoa, menos de Jesus. Mas Deus me trouxe aqui hoje para trazer despertamento para a tua vida. Amém? João olha para trás para ver quem estava falando com ele, e ele cai como morto. Ou seja, ele desmaia. Alguns historiadores falam que ele desmaia. Aí Jesus fala: não temas. Quando João olha, ele vê 7 castiçais de ouro. Quando ele vê 7 castiçais de ouro, ele vê um semelhante ao Filho do Homem. Ou seja, Jesus gostava, era o nome preferido que ele gostava de se atribuir, se é que essa palavra está correta. Filho do Homem, porque traz uma conotação messiânica. Por que Jesus estava no meio da igreja? Existem várias linhas de interpretação para isso. Mas quando se fala que Jesus está no meio da igreja, traz a ideia de administração, traz a ideia de domínio, traz a ideia de, ou seja, eu sei o que está passando. Por isso que quando ele se dirige à igreja, ele fala: eu sei as tuas obras. Se ele sabe é porque está perto. Ou seja, Jesus está aqui, pela pessoa do Espírito Santo. Eu vou repetir para quem não entendeu. Jesus está aqui, através da pessoa do Espírito Santo. Jesus estava no meio da igreja. No meio da igreja. Isso traz a ideia também, pastora Judite, de que Cristo precisa estar no meio de nossas igrejas.
Cristo precisa ser o centro de nossas igrejas. Cristo precisa ser o centro de nossas mensagens, de nossas ações. João vê na mão do Cristo 7 estrelas, repita comigo, 7 estrelas, que são os 7 líderes da igreja. Há quem diga que esses anjos da igreja são anjos literalmente, mas a palavra ângelos, no grego, angelos, significa mensageiros, aquele que desempenha uma função de entregar uma mensagem. Ou seja, é a mesma função do pastor. Anjo significa servos, mensageiros. É a mesma coisa que um pastor é. Servo, mensageiro. Transmite a mensagem de Deus. Ou seja, é um ponto interessante para a gente pensar aqui, pastor. Por que Deus ou Jesus não se dirigiu a esses anjos pelo nome? Porque Cristo se relaciona com a sua função, com o que você faz. O que você faz te define. Repita para o teu colega aí. O que você faz te define. Por isso que o nome no tempo antigo fazia alusão ao seu caráter, à sua personalidade. O que você faz te define. Se um pastor ele é servo e mensageiro, Deus vai se relacionar com ele por causa da sua função. Você não entendeu isso aqui não. O que você é te define. Ou seja, se Jesus tivesse que enviar uma carta para você, como que ele te definiria? Olha para o teu colega e fala assim, ó, tá começando a apertar. Meu irmão, você vai ficar com raiva de mim, mas a palavra nos constrange mesmo, nos tira da zona de conforto. Você está entendendo? Jesus se relaciona. Lembra de Gideão? Não vou sair do texto não. Lembra de Gideão? Deus falou para ele: o Senhor é contigo, homem valente. Homem valente. Falou com a função dele, do que ele seria. Deus se relaciona com o que nós fazemos, irmão. O que você faz para Deus tem muito valor. Cuidado que Deus está no meio da igreja analisando o que você faz. Se você toca, Ele está vendo. Se você prega, Ele está vendo. Se você tira o copo do chão, Ele está vendo. Se você tira o chiclete debaixo do banco, que tem gente que faz isso ainda hoje, Ele está vendo. Jesus está no meio da igreja se relacionando com o que você faz. Você está entendendo isso daqui? Eu sei as tuas obras. Vamos lá, vamos voltar para o texto. João, quando olha Jesus, ele vê alguns simbolismos. Isso não é literal. Jesus não é daquela forma. Jesus se manifestou daquela forma para transmitir uma mensagem simbólica. Preste atenção nisso. Quando João olha para as vestes de Jesus, ele vê vestes talares, vestes compridas, vestido branco comprido com um cinto de ouro cingido pelo peito. Qual é a diferença? Há quem diga que Jesus estava se manifestando de uma forma sacerdotal. Outros acreditam, e eu também acredito, que ele estava se manifestando com o juiz no seu ofício, no exercício do seu mandato. Ele estava se apresentando como um juiz que vai julgar a igreja. Você está entendendo isso daqui? Segundo alguns estudiosos dizem, quando João olha para o cabelo de Jesus, ele vê o cabelo branco como uma lã branca. Naquele tempo era difícil de descrever o branco. Então o que eles conseguiam definir como algo muito branco era a neve e a lã. Então quando refletia a luz do sol, aquilo brilhava muito e eles descreviam sempre comparando como a lã branca, como a neve. Enfim, isso mostra a sabedoria de Jesus, porque diferente dos tempos de hoje, o pessoal que tinha os cabelos brancos eram extremamente respeitados, porque se tinha cabelo branco, era sinal de sabedoria, era sinal de vivência, era sinal de experiência. Então Jesus está mostrando ali a sua sabedoria através desse símbolo. Fala para o teu colega aí, respeita quem tem cabelo branco, porque ele sabe mais do que você. Amém? Deu até um sorriso aí, né, irmão? Ô, glória! João continua analisando a figura de Cristo. Ele vê na sua destra 7 estrelas, que são os 7 líderes, ou seja,
Existem várias mensagens nisso. Quando os líderes estão na mão de Jesus, isso mostra segurança e domínio. Porque se está na mão direita na Bíblia, fala de autoridade, de governo. Ou seja, quem governa os nossos líderes é Cristo. Por isso, respeite seu líder. Cuidado quando você tocar no líder, porque ele está na mão de Jesus, irmão. Você está entendendo essa mensagem aqui? Vamos lá. João continua olhando para Jesus e ele vê seus pés como um latão reluzente. Sempre como? João, ele não consegue descrever. Ele tenta escrever o indescritível, porque faltam palavras, então João vai usar uma linguagem que se usava na época para passar a mensagem. Latão reluzente. Como latão reluzente, isso traz uma ideia militar, isso traz outras conotações de poder, de autoridade, de justiça, entendeu? Um dia a gente vai ter um pouco mais tempo para falar sobre esses tópicos com mais detalhes. João olha para os olhos de Jesus e está como chama de fogo. Repita comigo, como chama de fogo. Por quê? Dentre muitas linhas de interpretação sobre isso, fogo, olhos de fogo, alguns estudiosos acreditam que Jesus estava mostrando para João que o fogo é um fogo revelador, é um fogo que sabe de toda a verdade. Quer ver uma comparação? O fogo vai mostrar para o ourives se o ouro é de verdade ou se é um qualquer metal barato. Ou seja, quando Jesus olha com olhos como chama de fogo, ele sabe se o que você está fazendo é de verdade ou não. Ele sabe se você cantou de coração. Ele sabe se você perdoou de coração. Ele sabe se você ora com o coração voltado para Ele. Sabe de tudo. Ele está com os olhos como chama de fogo aqui. E João olha para sua boca e da boca dele sai uma aguda espada de 2 gumes. Repita comigo, espada de 2 gumes. Quando João escreve isso, a espada de 2 gumes é a ideia de uma espada romana, ou seja, longa e pesada. Gumes é cortante, longa e pesada, ou seja, o soldado romano, quando usava essa espada, não usava para ferir, não, usava para matar. E quando Jesus se revela para a igreja falando que vai feri-lo com a espada que sai da sua boca, é porque a gente vai entender o contexto aqui, é para matar. Calma que a gente vai chegar lá. Vamos entender o que acontecia em Pérgamo. Em Pérgamo tinha o centro de adoração a Zeus. Não só a Zeus, mas diversos deuses pagãos. Por exemplo, atrás da cidade de Pérgamo tinha um monte. E em cima desse monte eles edificaram um altar de 34 a 36 metros de altura. Um altar para Zeus, um deus grego, como eles dizem, o pai dos deuses. Por isso que Jesus, quando fala de Pérgamo, ele fala onde Satanás habita. Por quê? Ali existiam vários deuses e Satanás não tinha nenhuma posição ali, até que foi implantada uma igreja. Ou seja, o diabo só faz festa enquanto a igreja não chega. E algo curioso aqui também, existia um deus chamado Asclépio, que acreditava-se que ele era o deus da cura. As pessoas iam no templo de Asclépio, deitavam no chão e as serpentes passavam por cima deles. Eles acreditavam que receberiam curas através da serpente. Tanto é que a cultura grega, que ainda existe hoje, a cultura latina, a cultura romana ainda existe hoje, que o símbolo da medicina é uma serpente, derivado desse contexto aí, entendeu? Então, em Pérgamo se adorava muitos deuses, muitos, inclusive o imperador. Aí Deus implanta uma igreja ali, a igreja de Pérgamo. Não se dobra a esses deuses. Acredita-se que Antipas foi o pastor dessa igreja, foi o anjo dessa igreja. A palavra Antipas, dentro de algumas traduções, significa contra todos. Ou seja, numa geração em que cultuava-se muitos deuses, inclusive o imperador, Deus levantou um que ia contra tudo isso. Você não entendeu isso aqui, não? Na nossa geração, hoje em dia, nós precisamos de pessoas que se levantem contra tudo isso.
contra tudo que se levanta contra o Todo-Poderoso. Ah, você não entendeu isso aqui não? Nós estamos sendo bombardeados pela mídia, pelas universidades que colocam um monte de besteira, desculpa a expressão aqui, colocam um monte de besteira na cabeça dos nossos jovens, e nós estamos de braços cruzados, ou comendo pipoca com óculos 3D, assistindo isso de camarote. Meu irmão, isso está feio. Deus precisa contar com antipas dessa geração, pessoas que se levantam contra tudo isso que está acontecendo aí. Foi morto de uma forma horrível. Ele foi um Marte, porque não adorou o imperador. Ele foi colocaram Antipas dentro de um bezerro de ouro, de um boi de ouro. Ferveram, ele foi literalmente cozido ali dentro. E sabe o que aconteceu? O número de cristãos aumentou. Só que, como em todo lugar existem problemas, na igreja de Pérgamo também tinha um problema. Tinha algumas pessoas, pastor Tancredo, pastor Anderson, que adotavam, ou seja, praticavam as obras, repita comigo, obras de Balaão e dos nicolaítas. Eu vou tentar unificar a obra de Balaão e Nicolaíta, porque eles fazem quase a mesma coisa. Eles incitam o povo a adorar outros deuses, a se prostituírem espiritualmente e fisicamente. Eles acreditavam que para você vencer o pecado, você tinha que experimentar, para você ter o poder de rejeitar depois. Olha que influência maligna, satânica estava entrando. Então Jesus está falando, eu aborreço os que praticam as obras dos nicolaítas. Por isso que eu falei que essa igreja parece com a nossa vida, com a nossa igreja de hoje, no modo geral. Por quê? Nós estamos adotando o que o mundo está implantando na igreja. Os costumes, a cultura mundana está entrando dentro das nossas igrejas e nós estamos de braços cruzados. Olha uma curiosidade aqui, pastor Anderson. Na igreja de Éfeso, eles praticavam as obras dos nicolaítas. Aqui na igreja de Pérgamo, eles praticam a doutrina dos nicolaítas. Olha a diferença de obra para doutrina. Obra é você praticar, doutrina é você ensinar. Isso estava sendo ensinado nas igrejas. Olha que perigo, por isso que Jesus está falando. Eu os aborreço. E outra coisa, se isso não mudar, eu os ferirei com a espada que sai da minha boca. A espada longa e cortante e pesada. Deus tem justiça para esse povo que está ensinando um monte de coisa ruim para a igreja. O que existe hoje em dia de pessoas maquiando o evangelho, acrescentando coisas, acrescentando dogmas, acrescentando culturas, helenistas até. Se você conhece a cultura helenística, o que é a cultura helenística? O helenismo é a cultura grega que o Império Romano adotou, que alguns saduceus adotaram no período que Jesus estava na Terra, ou seja, os Jogos Olímpicos. Você já ouviu a expressão chamada Deus grego? Deus grego hoje em dia é conhecido como uma pessoa igual a mim, bonita, alta, né? Deus grego, belo, ou seja, o poder da sedução. A sedução já estava na igreja, estava sendo ensinada, era uma doutrina, estava sendo ensinada na igreja de Pérgamo. O que acontece hoje em dia? Aqui não acontece isso porque vocês têm um pastor que gosta da palavra e ensina vocês. Mas a gente que anda por aí, pastor, a gente tem visto cada coisa que só o sangue de Jesus. Mas eu profetizo que Deus vai levantar Antipas aqui nessa igreja. Eu profetizo que Deus vai levantar profetas aqui contra todas essas besteiras do diabo em nome de Jesus. Se você recebe a palavra, diga amém, meu irmão. Aleluia. Deixa eu correr aqui. Eu disse que isso é o retrato da igreja que a gente está vivendo hoje. São situações que a gente está passando. E por que eu quero falar? Por que eu quero falar da igreja de Laodiceia? Irmãos, presta atenção. Eu estou desenvolvendo, eu estou organizando uma série de mensagens escatológicas, que a gente vai falar sobre escatologia, ou seja, o estudo sobre Apocalipse, soteriologia, que a gente vai falar o estudo sobre salvação, sobre graça, que muitas pessoas têm dúvida ainda, hamartiologia, que fala sobre pecado. E a gente precisa saber separar o livro de Apocalipse. A mensagem para as igrejas
Foi literal, isso já aconteceu. A partir do capítulo 4 de Apocalipse, já começam outras linhas de interpretações futurísticas. Então, essa mensagem de repreensão, algumas de repreensão literal, toda 100% repreensão, alguns elogios, foi para a igreja. Por que Jesus não se dirigia aos imperadores? Jesus podia aparecer, como diz a tradição, que Jesus apareceu para Constantino no 4º século depois de Cristo, que ele teve uma visão que ele teria vitória sobre o imperador Magêncio, e por causa disso ele assinou um decreto dizendo que o cristianismo seria a religião oficial do Estado. Casamento da igreja com o Estado. Pediu para Eusébio de Cesareia, se não me falha a memória, para reproduzir um monte de Bíblia. Enfim, por que Jesus não se dirigia aos imperadores? Porque a autoridade de Deus na terra é a igreja. Eu vou repetir até você entender isso, até você engolir isso. A autoridade de Deus na terra é a igreja. Se o pastor tiver uma suposição, se o pastor tiver um problema com um líder aqui na igreja, um líder de jovem, líder de mulheres, não sei. Ou melhor, deixa eu reformular. Se houver algum déficit em algum departamento aqui, o que o pastor vai fazer? Ele vai chegar no líder, o que está acontecendo aí? Não é assim que acontece? Jesus enviou a carta para os anjos, para os pastores, para os líderes, para os bispos da igreja da Ásia Menor. Ou seja, se existe um problema na terra, Jesus vai se dirigir à igreja, porque é a igreja que vai revolucionar o mundo. Você precisa entender isso, o poder da igreja. Isso aqui não é só 4 paredes que a gente vem aqui tradicionalmente, levanta a mão, da glória a Deus, aleluia, não, meu irmão. Você precisa influenciar a sua geração. Sabe o que é avivamento? Eu estou estudando alguns livros de John Stott, Dwight Pentecost, Steven Lawson. Eu recomendo vocês estudarem. Ao contrário do que a gente pensa, avivamento não é você marchar com o varão. Isso é muito bom, eu faço isso também. Só não vou fazer isso aqui hoje porque o momento não é propício. Gosto muito do mistério. Mas avivamento, segundo os grandes historiadores, inclusive os pais da fé, como Papias, Orígenes, John Wycliffe, Martim Lutero, era a igreja exercendo o seu papel na sociedade. Se a igreja não muda, a sociedade não é igreja, segundo esses pais da fé. Olha que palavra forte. Eu vou repetir de novo. Se a igreja não muda, a sociedade não é igreja. Aí Deus sempre vai falar, sempre vai ter uma palavra para a gente. Tenho, porém, contra ti algo. Olha só. Imagina Deus falar isso com você. Tenho, porém, contra ti algo. Isso é sério, irmão. Essa é uma palavra de reflexão, uma palavra de despertamento. Você precisa saber qual é o seu papel como igreja nessa sociedade. Deus te chama para ganhar Jaconé para Jesus. Deus te chama para ganhar Maricá para Jesus. Deus te chama para ganhar São Gonçalo, Niterói, Rio de Janeiro, Brasil para Jesus. É com você que Jesus vai tratar. Você é um líder para essa geração. Você recebe essa palavra? Diga amém. Amém. Vamos lá. Palavra Laodiceia. Existem várias interpretações também. A gente não pode literalizar. Precisamos tomar cuidado com as linhas de interpretação. Significa Laodice, uma homenagem que Roma fez à esposa de Antíoco II. Mas outros acreditam que a palavra Laodiceia significa voz do povo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. A gente vai entrar aí. Qual era a situação de Laodiceia? Era como a situação de hoje. Quando a gente lê a Bíblia e se depara com uma cena em que a gente repudia o comportamento, por exemplo, eu já fiz muito isso. Quando Jesus estava no barco com os discípulos e o barco começou a querer afundar por causa da tempestade, e os discípulos acordaram Jesus desesperados, e Jesus reclamou: por que vocês não têm fé? Eu já critiquei muito Pedro por negar Jesus, Judas. Meu irmão, faríamos o mesmo, porque isso aqui é o que a gente está vivendo hoje, irmão. Foram seres humanos, não foram seres mitológicos, não foram seres humanos que passaram por isso aqui. Então,
Como que era a condição, a situação de Laodiceia? Eu só vou dizer se você me perguntar qual. Não, são só os irmãos aqui que perguntaram. O que é isso, gente? Qual? Era rica, soberana, próspera. O povo, inclusive o líder, acredita-se que Demétrio foi o líder da igreja de Laodiceia. Acredita-se. O líder da igreja, ele falava: rico sou, de nada tenho falta, eu tenho tudo. Meu carro está ali, ar-condicionado, minha casa, moro nos melhores condomínios possíveis. Minha igreja não precisa de nada, sou rico, eu consegui. Qual era a ideia disso que eles falavam? Eu consegui isso pelos meus braços, por causa do meu talento, por causa do meu currículo, por causa da universidade que eu cursei, porque eu tenho etiqueta, porque eu sou bonito, porque meu sangue é azul, por causa do meu sobrenome. É ou não é o que a gente vive hoje? Sabe quem é assim? O diabo é assim. Vamos entrar aí não. Rico sou, de nada tenho falta. Aí Jesus vai se dirigir à igreja de Laodiceia, pastorantes, da seguinte forma: vocês são miseráveis, desgraçados, pobres, cego e nu. Olha que contraste. Um povo que se achava rico, autossuficiente, Deus chamou eles de miserável. Gustavo. Por que cego e nu? Em Laodiceia existia uma grande faculdade de medicina. Eles desenvolviam um pó oftálmico, ou seja, para tratar as cegueiras. Naquela época, um censo que foi realizado há aproximadamente 15 anos atrás, se não me falha a memória, apontou que 8 em cada 10 pessoas eram cegas por causa do pó da Palestina, aquela coisa toda. Então, eles descobriram a pólvora. Eles descobriram esse pó químico que ajudava no tratamento. Isso enriquecia muito, vinha pessoas de longe até Laodiceia. Por isso que a economia de Laodiceia foi crescendo, porque eles tinham a solução ali. Eles curavam as vistas das pessoas e eram cegos espiritualmente. Lembra que eu falei que aquilo que você faz define o que você é? Jesus se relaciona com o que você faz e como você faz. Em Laodiceia também, para a gente finalizar, existia um comércio de lã preta. Repita comigo, lã preta. Essa lã, pastor, protegia o rapaz do calor, do intenso calor, e protegia o pessoal do frio. Ou seja, isso era chique demais. Era caro ter isso. Isso movimentava a economia de Laodiceia. Se fosse nos dias de hoje, Laodiceia, se fosse nos dias de hoje, seria como algumas pessoas que esbanjam. Como é que fala aquela palavra? Esqueci. Ostenta. Obrigado. As pessoas ostentam. Já imaginou alguém entrar ali com um casaco de lã preta assim, aquela madame com a bolsinha assim, só falta dar o chofé, né? Isso existe, eu estou brincando, mas isso existe, irmão. O ser humano é uma coisa terrível, existe isso. Aí Deus vai falar o seguinte: vocês são miseráveis. Ué, mas eles eram ricos. Pobres, eles eram ricos. Cegos, eles tinham cura uma espécie de cura para a cegueira. E nus, mas eles fabricavam lã preta, uma roupa extremamente chique para a sua época. O que eles faziam não mudava nada espiritual. E Jesus está preocupado com isso hoje. O que nós estamos fazendo tem valor espiritual? Pergunta para o teu colega, para o teu vizinho aí: o que você faz tem valor espiritual? Jesus vai falar com eles o seguinte: aconselho-te, presta atenção aqui, Jesus vai falar: aconselho-te que de mim compris. Repita comigo, compris. Jesus vai falar com eles da única forma que eles entendiam: compra e venda.
Compra e venda. Ah, você só quer saber de economia, você só quer saber de finanças, você só quer saber do seu bem-estar, da sua casa, da sua conta bancária, se você é personalité, se você é Van Gogh, né? Recebe a profecia aí, irmão. Só quer saber disso, né? Então eu vou te repreender dentro do seu campo. Olha que sério. Eu vou entrar na sua vida, vou falar a linguagem que você conhece, para quê? Para me confortar? Não, para te repreender, para te trazer para o caminho. Aconselho-te que de mim compres, ou seja, faça alguma coisa que produza valor espiritual. Ai, meu irmão, você não entendeu isso aqui não. Faça alguma coisa que produz valor espiritual. Jesus fala, aconselho-te. Por que Jesus falou aconselho-te? Porque povo rebelde não recebe ordem. Aí Jesus tem que dar conselho. Vou repetir isso aqui. Jesus sabia que o povo de Laodiceia era soberbo, arrogante, orgulhoso, cheio de etiqueta, cheio de purpurina, como falam lá na minha terra lá, cheio de. Aí Jesus sabia que se repreendesse, ele seria uma ovelha rebelde. Falar, não quero saber de nada não, já tenho tudo. Aí Jesus fala, aconselho, quer um conselho? Vou te dar um conselho. Compre algo que tem valor espiritual. Aí Jesus fala, vamos correr. Você não é frio e nem quente, você é morno. Por você ser morno, eu vou te vomitar da minha boca. Por que Jesus falou isso? Eu só vou falar se você me perguntar por quê. Agora você falou com mais força, né? Por quê? A cidade de Laodiceia, ela não tinha abastecimento de água. Ela dependia de cidades vizinhas para ter abastecimento de água. Ela dependia de Colossos, repita comigo, Colossos e Hierápolis. Aqui, não dá tempo da gente chamar aqui uns irmãos para fazer cena com a gente. Colossos emanava água gelada. Hierápolis, água quente. Ambas, quando saíam de suas origens, chegavam em Laodiceia morna. E o corpo humano não resiste à água morna. Eu sei que você está com calor aí, beber água morna, você vai cuspir na hora. Se você engolir, vai te dar náusea, vai dar vontade de vomitar. Então, olha só, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é muito sério. A água quente saiu de Hierápolis, no meio do caminho ficou morna. Você não entendeu isso aqui não. Frio também, a água de Colossos saiu fria, no caminho ficou morna, chegou em Laodiceia morna, produziu ânsias de vômito e algumas doenças. Entenda isso daqui. O povo que viajava, que passava por Laodiceia, ou melhor, que ia para Laodiceia e passava por Hierápolis, eles se desfrutavam das águas quentes, porque as águas termais serviam em tratamentos de doenças, de relaxamento, servia para fazer determinados tipos de alimento. Enfim, então o povo abençoava a cidade, levantava-se a mão e falava, eu te abençoo por essas águas. O povo de Colossos é a mesma coisa, os viajantes passavam, bebia das águas geladas, fazia espécie de alimento, enfim, levantava-se a mão e abençoava a cidade. Eu te abençoo por essas águas geladas. E o povo de Laodiceia? A condição geográfica da cidade fazia alusão à condição espiritual do povo, ou seja, Deus tinha vontade de vomitar, não tinha nada de proveito ali. Foi a única igreja que teve 100% de repreensão. Você está entendendo isso daqui? Eu disse que seria uma mensagem de reflexão. Eu gostaria que você olhasse para dentro de você. Jesus falou, eu queria que vocês fossem frio ou quente. Tem uma interpretação que fala que quente é fervor. Eu queria que vocês fossem fervorosos no que vocês estão fazendo. E frio, segundo alguns estudiosos, falam que seria contra o evangelho. Porque se você é fervoroso, você está na bênção. Se você é contra, o fervoroso vai ganhar você para Jesus. E agora quem é morno, apático, indiferente? Isso aí faz Deus querer vomitar, irmão. A pessoa vem para o culto, o pastor fala, Jesus está aqui. Pessoa, irmãos, nós estamos com um projeto aí para ampliar a igreja. Irmãos, temos evangelismo, tá? Vamos vender quentinha para abençoar a igreja. Você tá indiferente. A indiferença faz Jesus querer vomitar,
tirar do seu organismo. Faça uma reflexão de como você está nesse momento. Se você está frio, o evangelho vai te alcançar e você vai sair daqui pegando fogo. Se você está quente, glória a Deus, continue assim, inflame a sua geração. Agora, se você está morno, meu irmão, saia dessa condição imediatamente. Jesus fala: eis que estou à porta e bato. Lembra que a palavra Laodiceia, segundo alguns estudiosos falam, que significa voz do povo? E por que Jesus está falando, está batendo na porta? Eis que estou à porta e bato. Porque a voz que estava dentro de Laodiceia era a voz do povo, não era a voz de Jesus. O engraçado, pastor Anderson, que na igreja de Éfeso, Jesus está andando no meio da igreja. Na igreja de Laodiceia, Jesus está do lado de fora, batendo. Por que Jesus está do lado de fora? Porque a voz não é de quem está no meio. A voz é do povo agora. A administração, o domínio, não é mais de Jesus, é do povo. Se eu fosse intitular essa mensagem, eu iria intitular algo que causaria arrepio em vocês. O dia em que Jesus saiu da igreja. O que vem na sua mente quando eu falo isso? O dia em que Jesus saiu da igreja foi quando o dia que Jesus saiu da igreja é o dia que nos declaramos autossuficientes. Não precisamos de Cristo, não precisamos de céu, não precisamos de nada. Você é uma igreja. Se você é autossuficiente, Jesus saiu da igreja, da sua igreja. Se você é morno, Jesus fala: vem logo, arrepende, eis que estou à porta e bato. Arrepender, a ideia de se arrepender nos tempos antigos era voltar. Se você está indo para lá, você volta. Isso fala de conversão, sair do seu estado natural, sair da sua condição atual para trás, voltar. O caminho que você está levando, o caminho que você está seguindo está te levando para o inferno. Jesus está falando: arrepende-te e ser zeloso. O que é ser zeloso? É cuidar da decisão que você tomou. É zelar por isso que você tomou. Você está entendendo isso daqui? Eu disse que seria uma mensagem de reflexão. E dentro dessa palavra, eu quero te encorajar a sair da decisão que você está. Se você ainda não é evangélico, o que é ser evangélico? É reconhecer em Jesus que Ele é o Filho de Deus, reconhecer que você é um pecador, que precisa de um libertador e que Cristo é o seu único e exclusivo libertador. É Ele que tem a condição de te levar para o céu. Eu não disse no início aqui sobre a igreja de Pérgamo que Jesus falou: ao que vencer, eu vou te dar uma pedrinha branca. Sabe o que significa isso? Nos tempos antigos, uma pedrinha branca, Márcio, pedrinha branca, quando uma pessoa era julgada e condenada, ela recebia uma pedra preta. Na pedra estava escrito a sentença dele. Quando uma pessoa era absolvida, ela recebia uma pedra branca, dizendo que ela não tinha mais condenação. Olha só que coisa linda, irmão. Existiam outras linhas para essa época também da pedra branca. Eles até chamavam pedra da amizade. Por quê? Dois amigos, um quebrava uma pedrinha, dava outra para o seu colega, para o seu amigo. E quando eles se encontrassem, eles juntavam as pedras, dizendo que eles seriam amigos eternos. Olha só a proposta de Jesus para o que vencer. Existe outra linha também, do vencedor, do lutador. Ele venceu, ele vai receber uma pedrinha branca. Aquilo seria uma espécie de coroa para ele, uma espécie de troféu. E outro caso, que eu quero que você reflita nisso daqui. Nos tempos antigos, nos tempos bíblicos, para a pessoa entrar numa festa pública, o ingresso, adivinha o que era? Era uma pedra branca. Só vai entrar no céu quem tiver pedra branca. Com pedra preta não entra, com pedra colorida não entra. Não entra, não entra. É a pedra branca. Henrique, como é que eu faço para ter essa pedra branca? Isso é simbólico, tá, irmão? Como que eu faço para receber essa pedra branca? Reconhecendo a sua atual situação, reconhecendo a atual situação de Cristo.
é se tornando um Antipas para essa geração, contra tudo e contra todo que se levanta contra o Cristo. Eu queria ter tempo aqui para falar do anticristo, das bestas que subiu do mar, da terra, das duas testemunhas, dos 144 mil, da mulher grávida, do dragão, do arrebatamento, da volta de Jesus. Eu queria ter tempo para falar isso. Mas essa palavra precisa ser o suficiente. Quando eu falei que o pregador Jang Hin Lee, da Coreia do Sul, eu vou finalizar, ele concluiu que Jesus voltaria no dia 28 de outubro de 1992, aquilo causou um pseudo-avivamento no povo. Ou seja, o povo se preparou. E a ideia de Jesus é essa. Quando ele fala, eu venho cedo, eis que cedo vem, é para causar despertamento em você, avivamento em você, é para você se preparar. Não é para viver como se não houvesse amanhã, como diz a música aí. É viver como se Jesus fosse voltar agora. Como se essa palavra nem fosse concluída. É como se você sentisse o arrebatamento nesse exato momento. Como se você falasse, esses dias mesmo eu estava com a minha esposa indo para uma igreja, e a gente estava conversando sobre o céu, e chegou lá o pastor Daniel Duarte, meu amigo, pastor Daniel Duarte da ADVEC Barra, ele trouxe uma mensagem sobre arrebatamento. Ela voltou, pastor, chorando, pensando que seríamos arrebatados naquela noite. Que sentimento gostoso, irmão. Que sentimento. Para finalizar, de verdade, o reformador, a gente chama Jonathan Edwards, lembra do sermão dele? Que as pessoas viram o inferno, se agarravam na coluna da igreja, porque a pregação dele fazia o povo enxergar o inferno. Fazendo um paradoxo positivo, eu queria que você enxergasse o céu, irmão, na mensagem. Eu queria que esse despertamento brotasse em você, tipo, eu não sei se eu volto para casa, Jesus pode arrebatar sua igreja a qualquer momento. Esse é o sentimento que precisa voltar para as nossas igrejas, para a nossa vida. Arrebatamento é coisa séria, é real, é mais real que o real. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. Levante, que eu vou orar pela sua vida. Coloque a mão no seu coração. Meus irmãos, não se assustem. A gente pode não concluir essa oração. Você pode mais não ver os seus pais, seus filhos, seus parentes. O que isso desperta em você? Você pode não sair dessa igreja aqui. Ou pior, num abrir e fechar de olhos, você pode se encontrar sozinho aqui, dentro dessa igreja. Faça uma reflexão. Se achegue a Cristo, que Ele se achegará a você. Amém? Senhor, quero te agradecer por essa palavra. Que essa palavra entre no coração da sua igreja e que cause despertamento, que cause voluntariedade, avivamento. Senhor, que esse sentimento venha nos acompanhar até a nossa casa, que nós venhamos mastigar essa palavra, Senhor. Senhor, que nós venhamos viver essa palavra, viver como se o Senhor fosse arrebatar a sua igreja a qualquer momento, Senhor. Senhor, nos ajude a pregar a tua palavra, nos ajude a ser como Antipas, contra tudo que se levanta contra ti, em nome de Jesus, Senhor, que essa semente entre no coração da tua igreja e produza resultado para a glorificação do teu nome, em nome de Jesus. Se você recebe essa palavra, aplauda o Senhor nessa noite. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.